Que bom ter você aqui conosco nesta noite abençoada de chuva. Vocês são crente mesmo, hein? Falei para Deus hoje, eu estava saindo de casa, falei, Senhor, hoje o culto é dos crentes. Porque isso aí, né? Fala a verdade, olhou para a cama, olhou para o sofazinho, chuvinha, filminho, pipoquinha, né? Não é verdade? Olha, Deus é fiel. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 4. Vocês estão me ouvindo bem no fundo aí? Amém? Romanos capítulo 4. Hoje pela manhã nós estivemos aqui em oração com a igreja, orando, jejuando, pedindo a Deus uma intervenção divina pela vida de cada um de vocês. Nós estamos orando, queridos. Pastor, está difícil, mas nós estamos orando. Sabemos que nada acontece por acaso. Como eu preguei domingo passado, o de repente nunca é de repente. Tem uma construção, uma preparação antes de qualquer coisa. Então, nós precisamos. Meu pai dizia o seguinte, meu pai dizia assim, ó, alguém tem que preparar a cama. Então, nós estamos preparando a cama, estamos preparando o lugar, para que o Espírito Santo ele possa vir, ele possa tocar, ele possa acessar vidas, acessar coração. Meus irmãos, entenda algo, a vontade de Deus é tocar vidas, e para isso Ele quer usar você. Ele não vai mandar anjos, Ele poderia, mas Ele preparou a igreja para isso. É através de você que Ele vai tocar vidas. Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Romanos 4, 17. Amém? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, Pai das luzes. Eu te exalto nesta noite. Glorifico o teu nome. Sabemos que todas as coisas
é feito para a tua glória, para o teu louvor. Nesta noite, repreende todo espírito ao contrário à tua vontade. Repreende todo espírito de perturbação que tem assolado essas pessoas. Todo espírito de confusão que tem trazido medo a essas pessoas. Em nome de Jesus, nesta noite, fala conosco através da sua palavra e na direção do Espírito Santo. Amém e amém. Olha para cá. Apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os romanos, e ele está falando sobre fé. E quando ele usa essa palavra fé, ele vai trazer à mente o nosso pai na fé. Ele está falando de Abraão. E ele está dizendo que Abraão, ele foi chamado para viver a promessa. Ele foi chamado para viver algo novo. E nós sabemos que quando Deus, ele quis formar uma nação, ele chama um homem. E através desse homem, vai nascer uma nação. A nação dos hebreus, de Israel, dos judeus. Agora entenda que Abraão, ele não era considerado o mais notável dos homens para ser pai de uma grande multidão. Porque quando você olha para a vida de Abraão, e você está falando de uma linhagem, de uma nação que vai nascer, você vai perceber que aos olhos humanos, Abraão, ele é o mais improvável dos homens. Porque Abraão casa com uma mulher que era estéril. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos. E Deus faz uma promessa para ele, dizendo que através de Abraão, uma grande nação ia nascer. Mas quando você olha para a casa de Abraão, a sua esposa, era uma mulher já avançada em idade. E Paulo usa isso para falar de fé com os romanos. Porque Paulo vai dar exemplo. Irmão, a vida de Abraão, de Davi, de outros homens da Bíblia, que venceram, que romperam, pessoas que era improvável aos olhos humanos, mas acreditou na palavra de Deus, e a sua história foi mudada. Era homens comuns, era homens que quando você olhava para eles, você via falhas na vida deles. Era homens que quando você olhava para a vida deles, você via dificuldade, você via problemas. E assim é a vida de Abraão. Abraão, ele sai debaixo de uma promessa, e ele carrega uma esposa que é estéril. Mas o Criador de todas as coisas olha para Abraão e fala: através da sua casa eu vou levantar uma grande nação. Mas espera aí, parece que Deus escolheu a família errada. Parece que Deus errou na escolha. Por quê? Porque a esposa de Abraão é estéril, não pode ter filho. O que é estéril, pastor? Os óvulos da esposa dele era seco, não tinha vida, não tinha como gerar. Abraão, a casa dele é a mais improvável para que uma nação viesse nascer. Ah, meu irmão, mas é o que eu amo nesse Deus. O que eu amo nesse Deus, que Ele usa as coisas que é improváveis para confundir a mente dos espertos, dos sábios, dos inteligentes. E Paulo está pregando para os romanos, falando de quem? De Abraão.
Abraão é o exemplo da mensagem de Paulo. Paulo está falando de Abraão. Paulo está dando testemunho de Abraão. Paulo está pegando os exemplos de fé de Abraão e está ensinando alguém. A vida de Abraão se tornou exemplo para alguém. As atitudes de Abraão se tornou lição para alguém. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje, quando eu estava lendo essa passagem. Ele disse para mim: a sua vida tem sido exemplo para alguém. A sua vida consegue tocar em alguém. As suas atitudes, as suas decisões, o seu comportamento de fé consegue ser uma referência para alguém. Paulo está falando de alguém que foi uma referência. Paulo está dando testemunho de alguém que acreditou até o final. Paulo está dando exemplo, Paulo está falando de fé. E Paulo não só está mostrando a fé de Abraão, mas está mostrando as dificuldades de Abraão. E o texto de Paulo está dizendo, no versículo 16: portanto, é pela fé. Versículo 17: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu. Ou seja, fez. Deus olha para Abraão e fala: rapaz, se você acreditar na minha palavra, eu vou mudar a tua casa. Se você acreditar na minha palavra, eu vou mudar a tua história. Se você acreditar na minha palavra, eu vou tirar a morte, eu vou remover a morte da tua casa, e eu vou fazer gerar vida, e vai gerar uma grande nação. Aí Paulo está dizendo para eles e falando: olha, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Deixa eu olhar aqui para você, irmão, presta atenção. Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele não olha você, sabe, tropeçando. Ele não olha você capengando, se esforçando. Não, Ele já olha você como campeão. Ah, pastor, mas eu não sou. Então, mas Ele já olha você dizendo: você é. Deus, Ele olha assim. Nós temos dificuldade de olhar. Como as pessoas que quando olhavam para a vida de Abraão diziam: é improvável alguma coisa acontecer. É improvável a casa dessa pessoa prosperar. É improvável nascer alguém desta família que pode tocar uma nação. É improvável nascer alguém desta casa que pode tocar vidas, que pode tocar um bairro, que pode tocar a sua rua. É improvável. Mas aí a palavra diz que Deus chama as coisas que não são e faz ser. Olha para cá. Presta atenção aqui. Você vai perceber que Abraão, ele está caminhando em um caminho de fé. Abraão está trilhando um caminho. E esse caminho perante o Senhor é um caminho, irmão, que não tem volta. É só um caminho de ida, não dá para ficar olhando para trás. Ah, Deus, eu errei e agora continua. Ah, Deus, eu falhei e agora não pare. Continua rompendo. Eu quero trazer algumas coisas aqui sobre a vida de Abraão, que fez ele fazer a diferença na vida de pessoas, que fez ele ser lembrado por Paulo. Eu quero falar sobre a vida de Abraão, algumas questões que faz você ser referência para a vida de alguém. Você tem quanto tempo de cristão, de evangélico, de crente gospel, ou de seguidor de Jesus, ou frequentador de igreja? Eu não sei. Mas quanto tempo você tem disso? Ah, pastor, 5 anos. Ah, pastor, 10 anos. Você tem sido referência para alguém.
Alguém quando olha para a sua vida fala: rapaz, eu queria ser que nesse irmão aqui, ó. Rapaz, é uma inspiração para mim aquele irmão. Aquela irmã é uma inspiração para mim. Aquele irmão sabe o que é inspiração? Ele não desiste, rapaz. Ele continua esperando, ele continua acreditando. Isso foi inspiração para Abraão, irmão. Abraão, ele toca a vida de muitas pessoas, e Paulo fala sobre isso. Abraão, ele vai acreditar contra a esperança. Ele está crendo contra a esperança, ele está lutando, porque ele sabe que dentro da casa dele está difícil. Mas algumas coisas que me chamou a atenção aqui sobre a vida de Abraão. Primeiro, Abraão, ele soube distinguir a voz de Deus. Ele não é considerado pai na fé por acaso, não. Ele soube distinguir a voz do Senhor. Abraão está na Mesopotâmia, na terra de Uz caldeus, na terra da Babilônia. E ali na Babilônia Deus chama Abraão e fala para ele assim: Abraão, sai do meio dessa sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora escuta, irmão. Esse tempo atrás eu estava conversando com um amigo nosso. Eu falei para ele: Abraão está dentro de uma cidade que aos olhos humanos era uma cidade idolatra, terra da Babilônia, os caldeus. Mas percebe que ali Abraão, em sua volta, tinha os seus parentes, tinha o seu pai, tinha os parentes da sua esposa, tinha os seus amigos. E no meio de várias vozes, uma voz fala com ele, dizendo: larga tudo aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, se Abraão não soubesse distinguir a voz de Deus, ele ia ficar confuso. Sabe por que as pessoas ficam confusas nos dias atuais? Porque elas ainda não teve entendimento da voz do Senhor. Elas ficam confusas. Uma hora Deus falou com ela, outra hora Deus não falou. Uma hora Deus disse para ela fazer, outra hora Deus disse que não é para ela fazer. Uma hora ela fala que é Deus, outra hora ela fala que é o diabo, outra hora ela fala que é os anjos, uma hora ela não sabe nem quem é mais. Ela fica confusa, porque ela tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e distinguir. Abraão está no meio de várias vozes, mas quando alguém fala com ele, ele percebe: essa voz é diferente. Deus fala para ele: sai daí. Agora escute isso aqui, irmão. O pai de Abraão era incrédulo. O pai de Abraão fazia ídolos para vender. O pai de Abraão já tinha meio que se perdido no meio do caminho. Agora imagine Abraão falando para o seu pai: Deus falou comigo. Que Deus que falou com você? Porque o pai de Abraão era fazedor de ídolos. Ele vendia ídolos para as pessoas. Ele fala para Abraão: Abraão, que Deus que falou para você? O Deus que eu fabriquei ontem? O Deus que eu fiz com as minhas mãos? Ele fala: não, um Deus que eu não vejo, mas eu sei que Ele existe. Um Deus que eu não vejo, mas eu sei que Ele é real. O que Ele falou para você? Para me sair daqui. Não, vem cá, não, você está de brincadeira, Abraão. Você vai para onde? Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que Ele mandou eu sair. Isso é fé. O que é fé, pastor? É você não enxergar o chão, mas é você saber que Deus está contigo. Isso é fé. O que é fé, pastor? É você estar vivendo um momento difícil e você saber que existe um Deus que está segurando nas suas mãos e dizendo: você não vai naufragar. Isso é fé. Abraão não vê, mas ele sabe que o Todo-Poderoso falou com ele. No meio de várias vozes ele consegue distinguir. Ele consegue ter certeza que quem falou com ele é o Criador de todas as coisas. No meio de tantas vozes, e as vozes de hoje, irmão, são tantas.
As vozes de hoje: ah, pastor, não vai dar certo. É, pastor, o negócio está difícil. Ah, pastor, você ouviu o desemprego? É, pastor, o negócio está complicado. Ah, pastor, nossa, o negócio está... É tantas vozes. Aí você chega lá, depois que você recebe uma palavra de fé, você chega lá no Jornal Nacional, aí tem alguém dizendo: só destruição no país. A única coisa boa que eles dizem é boa noite, só isso. Só isso, mais nada. E assim vai, você não vê coisas boas acontecendo. Você olha para a notícia humana, só é coisas ruins. Você olha para as pessoas que estão em sua volta, às vezes, só encosta perto de você para querer falar mal de alguém. Só encosta perto de você para querer apontar o dedo pela vida de alguém. Então você fica no meio de vozes que não tem nada a ver com a voz de Deus. Porque a voz de Deus é tirar você de um lugar aonde você está e fazer você caminhar em uma vida de construção e de coisas novas. Abraão, ele não é considerado o pai da fé por acaso, porque ele entende a voz do Senhor, ele consegue distinguir a voz do Senhor. E a pessoa que ouve a voz do Senhor, ela não aceita o que o mundo prega, ela vai contra. As pessoas estão olhando e estão dizendo: não tem mais jeito, não tem como, não é para você. Mas quando você olha para a voz do Senhor, você fala, você olha e diz assim: eu não acredito que as pessoas falam, mas eu acredito que a Bíblia fala a meu respeito. Abraão, ele sabe distinguir essa voz. No meio da voz dos seus pais, no meio da voz dos seus parentes, no meio da voz dos seus amigos, ele prefere ficar com a voz de Deus. Ele pega a sua esposa, suas coisas e fala: vamos para onde? Eu não sei para onde, mas vamos, porque Deus mandou eu ir. Deus não mostrou lugar para ele. Deus só falou para ele sair. Sai, porque eu vou revelar no meio do caminho o que vai acontecer na sua vida. E Abraão sai. Sabe o que é o nosso mal? Nós queremos ser muito normal diante das coisas de Deus. E meu irmão, eu vou te falar uma coisa: às vezes você vai ter que ser inormal. Às vezes as pessoas vão falar assim: rapaz, aquele cara está doido, viu? Às vezes, rapaz, aquela mulher está louca. Por quê? Porque olha, numa chuva dessa, ela dizer que está indo para uma igreja buscar Deus por causa da família dela, é só louco mesmo, irmão. Isso é fé. É alguém olhar e dizer: olha, a sua família não muda, a sua casa não tem jeito, e você acreditar: eu creio que Deus vai entrar no negócio, eu creio que Deus vai entrar na história. Abraão, a vida dele é marcada por isso. Ele sabe distinguir a voz de Deus. Uma segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Abraão é que ele se colocou disponível ao chamado de Deus. Deus fala para Abraão: sai, vem. Ele se posiciona disponível para isso. Ah, Senhor, então tá bom, eu estou disponível à sua chamada, eu vou. Uma das grandes dificuldades nos séculos atuais, nos dias atuais, sabe qual que é? É a disponibilidade de servir a Deus. É achar alguém disponível. E pessoas disponíveis não é pessoas que não têm o que fazer, têm o que fazer, mas ela entender que ela pode ser disponível para ouvir a voz do Senhor. Pessoas disponíveis, que ela abre um espaço na sua agenda para atender o chamado de Deus. Pessoas disponíveis, ela acha um espaço na agenda dela, ela tira algumas coisas para colocar Deus na agenda dela e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ela se coloca na disponibilidade para servir o Senhor, e não vem falar de tempo para mim não, irmão. Você arruma tempo para aquilo que é prioridade para você. Não vem falar de tempo para mim não. Existe um treinamento que as pessoas usam aí. Eles até dão treinamento falando sobre gestão de tempo. Não é gestão
Gestão no tempo, não é gestão no tempo, é gestão de tempo. Você faz uma gestão no seu tempo. Você alinha as prioridades da sua vida. Só que quando você vai alinhar as prioridades, você sempre deixa Deus por último. Quando você vai alinhar suas prioridades, se tiver um espaço na minha agenda, eu encaixo aqui, olha, um momento com Deus. Abraão é disponível à voz do Senhor. Ele é tão disponível que ele se lança. Ele é tão disponível que ele acredita. Ele é tão disponível que ele se posiciona. E ser disponível para Deus não é pegar uma pessoa que não faz nada na vida. Você viu aquela pessoa que não faz nada? Ela acorda de manhã já cansada. Parece que ela dormiu trabalhando. Sou eu que estava trabalhando, acorda cansada. Acorda às 11h59. Não acorda meio-dia não, 11h59. Ela acorda, já acorda murmurando, sabe, reclamando. Ai, que vida. Mas também, acordar meio-dia, que vida, né? Pessoa que não faz nada, não lava nem o copo, que toma café. Sabe aquela pessoa que ela mora na casa dos pais e parece que é o hotel? Não arruma nem a cama. Tem pessoas assim, irmão. Isso não é ser disponível, isso é pessoas preguiçosas. E Deus não conta com pessoas preguiçosas. É diferente. Deus sempre, pode ver na história, todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Mas quando chama, aí essa pessoa que está fazendo alguma coisa fala: não, eu preciso parar para dar atenção ao chamado do meu Deus. Isso é ser disponível. Ah, pastor, Deus usa o capacitado. Não, Deus usa pessoas disponíveis. Mesmo aqueles que não têm capacidade. Ah, Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu estou disponível à tua voz. Deus começa a preparar as pessoas. E vai preparando. E vai preparando. Abraão é disponível. O chamado de Deus. Sai que através de você eu vou mudar essa nação. Aí eu pergunto para você, qual que é o nível de disponibilidade que você tem para a voz do Senhor? Ah, eu só vou no culto quando dá. Quando dá? Porque não é prioridade. Eu só vou no culto quando eu sinto que eu tenho que ir no culto. Não é prioridade. Ah, meu irmão, Abraão é disponível. Por causa da sua disponibilidade, ele vai abrir mão de muitas coisas por causa do chamado de Deus. Aí nós chegamos para um culto no domingo, que é eu estava fazendo uma pesquisa de um estudo sobre igreja, e eu assustei. Estava conversando com um pastor de Camboriú, a gente fazendo um videoconferência, participando de um estudo, e ele falou assim: existe, pastor, pastores, tinha mais pessoas na sala, existe no nosso tempo hoje, crente não praticante. Eu falei: mas que loucura é essa, pastor? Crente não praticante? É. Porque existe o católico não praticante. Já viu o católico não praticante? Sou católico, mas não vai numa missa, não participa de nada, não vai na igreja, mas é o católico. Então nós atribuímos isso católico não praticante. Ele fala que é católico, mas ele não vai na missa, ele não confessa, não vai diante do padre, não pede a bênção, tal. Então é um católico não praticante. Só que aí ele vem com esse estudo dizendo: olha, nós temos 33% de cristãos, de pessoas que se dizem crente protestante no Brasil, 33%. Aí ele falou, aproximadamente aí 19 a 21% são crentes não praticantes. Como assim? É pessoas que falam que é, mas na verdade não é. É pessoas que acostumou ir num culto de domingo para dizer: cumpri com o meu compromisso. Você é crente não praticante. Abraão, ele sai dessa zona de conforto. Ele abre mão. Abraão tinha dinheiro, era um cara rico já. Ele não era pobre não. Ele tinha posses. Mas ele abre mão da casa do seu pai, da sua parentela, de posses, de muitas coisas, por causa de um chamado.
Deus estava chamando Abraão para tocar vidas. Deus estava levantando Abraão para tocar famílias. Deus estava levantando uma igreja para tocar coração. E às vezes nós ficamos acostumados, ou vivendo uma vida de acostumeira, cristãos domingueiros, só lê a Bíblia no domingo à noite, quando o pastor está pregando, quando traz Bíblia, gasta mais tempo no WhatsApp, sem fazer nada. E chegamos num culto de domingo, queremos que o céu desça em nosso favor, e pela misericórdia, e pela bênção do Espírito Santo, pela graça e misericórdia dele, ele ainda consegue tocar em alguns corações. Aí nós participamos de uma conferência de avivamento. Eu sempre digo, avivamento não é isso, não é pular, não é gritar, não, irmão. Se um avivamento não traz uma transformação no seu interior, não é avivamento, é um movimento. Porque um avivamento, quando gera um fogo dentro de você, você não aceita, você quer transmitir esse fogo para aquela pessoa que está do seu lado morrendo. Você se preocupa com ela. Você pode chegar nela e falar: rapaz, deixa só o seu nome para mim, que eu vou levar lá para o grupo de círculo de oração da minha igreja, eu vou orar por você. Aí tem aqueles que falam: ah, pastor, mas a pessoa não é crente. Não importa que ela é ou não é crente, você está fazendo o seu papel como filho de Deus. Abraão, ele sai dessa zona de conforto, por isso que ele é considerado pai na fé, irmão. Não foi porque Deus olhou para ele e falou: rapaz, você é bonitinho, vem cá, você vai ser o pai na fé. Não. Tudo começa a acontecer na vida de Abraão, mas ele está disponível, ele está disposto, ele está preparado. Fala: Deus, o que quer para me fazer? E Paulo vai falar da confiança de Abraão, no versículo de número 18. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Meu Deus do céu. Deus falou para ele: rapaz, você vai ser pai de uma grande nação. Aí ele olha para a esposa, ele olha para sua esposa e fala: acho que Deus errou, porque a minha esposa é estéril, ela não pode ter filho. Mas ele vai contra isso. Ele olha para essa esperança e acreditando que, como não tinha esperança aos olhos humanos, mas ele acreditou, ele creu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que eu serei pai de uma grande nação. O nosso problema é que nós olhamos para a nossa realidade. O que fala na sua vida, às vezes é a realidade e não é a palavra de fé. O que fala na sua vida, o que clama na sua vida, é a sua realidade, mas não é a voz de Deus. Por quê? Porque você olha para a sua vida e a sua realidade é: eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, está tudo travado para mim, as coisas não vão. É a sua realidade. Aí quando vem uma palavra de fé, você olha para a sua vida e fala: ah, isso não é para mim. Abraão, ele crê contra a esperança, acreditando que ele seria pai de uma grande nação. E por que ele acredita? E Paulo vai dizer: conforme o que foi dito, assim será a sua descendência. Quem disse para ele? O próprio Deus. É aqui que eu quero que você entenda, meu irmão. Eu não vou para o culto porque o pastor é legalzinho, bonzinho. Não, eu não sou bonzinho não, irmão. Eu não vou para o culto que o pastor é legalzinho. Eu sou legalzinho sim, mas não vem encher o saco.
Eu não vou para o culto porque eu passo. Não. Eu vou para o culto porque Deus tem uma palavra para minha família. Eu vou para o culto porque Deus tem uma palavra de direção para a minha vida. Eu vou para o culto porque eu entendi que é a palavra dele que me mantém de pé. E Paulo continua dizendo, olha o versículo 19: e não enfraqueceu na fé. Ele não enfraquece na sua fé, ele continua crendo. A realidade está dizendo: Abraão, não tem jeito não, cara, sua esposa não pode gerar nada. Mas ele está ali, ele não enfraquece na fé, ele continua acreditando. E olha só, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Desanima, não desanima? Você olha para você e fala: meu Deus do céu, eu acho que Deus está falando com o cara errado. Ele não enfraquece na fé, e ele não atenta para o seu próprio corpo. Já era um senhor de quase 100 anos. A última vez que Deus aparece para ele, ele tinha 99 anos. E Deus fala para ele: rapaz, se prepara, que o seu ano já está chegando. Ele tinha 75 anos quando ele sai da Babilônia. Passa-se 24 anos, Deus aparece para ele ali, para dar um checkmate e dizer: o ano que vem você vai cantar o hino da vitória. Mas aos olhos humanos e aos seus próprios olhos, ele não se atentou para o seu corpo. Sabe aquele projeto que você fala para alguém, e a pessoa olha para você de baixo para cima, de cima para baixo, de lado, de meio, sabe, ela olha assim falando: rapaz, esse cara, essa pessoa aí. Eu lembro que quando eu comecei a participar de café de pastores aqui em Pinda, a gente, há 9 anos atrás, 10 anos atrás, começando, aí as pessoas falavam assim: pastor, onde que é a sua igreja? Eu falei: então, rapaz, sabe ali o João do Pulo? É ali perto. Mas eu não vejo igreja ali onde eu passo, rapaz. Aí aquelas pessoas olham para você de baixo para cima, de cima para baixo, e sabe, eles mesmos falam: rapaz, eu não acredito, cara, nisso. Você, pois é, irmão. Porque se nós for olhar para a nossa capacidade, você fala: Deus, usa outro. Se nós for olhar para o nosso preparo, você fala: Deus, levanta outro. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não atentou para o seu corpo amortecido, porque o problema agora não era só a mulher estéril. O problema agora era levantar o meninão. Irmão, não era mais só a mulher estéril, porque passou o tempo demais, e parece que Deus demorou. Deus, o senhor demorou tanto que agora já era. Eu tenho quase 100 anos, cara, eu não sinto mais nada. E você falar de filho para mim? Aos olhos humanos era improvável. De Abraão, ele não atenta para isso, mas ele fala: se o Senhor falou, o Senhor que vai fazer. Não deixe que as coisas improváveis falem mais alto do que a palavra de Deus no seu coração. Não deixe que as coisas gritem: não tem como, do que a palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus, irmão, que Ele gosta de entrar nessas histórias. O improvável. Quem era aquele menino? Quem era aquela moça? Quem era aquele rapaz? Quem era aquela família? Eram os improváveis. O que aconteceu com eles? Eu não sei, mas eu só sei que Deus tocou na família deles, Deus tocou na vida deles, Deus tocou na história deles, Deus tocou na empresa deles. Algo aconteceu, sobrenatural chegou. Aleluia.
Paulo está dizendo para os romanos. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco aí ele vai dizer, para o amortecimento do ventre de Sara. Sabe o que Sara carregava dentro do ventre dela? Morte. Um ventre seco. O ventre seco, na cultura judaica, era sinônimo de maldição, símbolo de maldição. Porque honra para a mulher naquele tempo era ter filho. Hoje é opção, a pessoa tem se quiser. Mas naquele tempo, nascia mulher, era para dar filho, era para gerar filho. Não tinha história, era para crescer a nação. Aí Deus está chamando um cara para ser pai de uma grande nação. Só que quando olha para a casa dele, a esposa é estéril. Mas diz o texto que Abraão, mesmo assim, ele não se enfraqueceu. Você perde o emprego, já quer se matar? Você perde alguma coisa, já quer se deprimir? Algo não dá certo com a tua vida, você já quer tomar um monte de remédio para calmante? Você não tem autocontrole nem das suas próprias emoções? Acontece alguma coisinha e você já quer abrir mão de tudo? Abraão não. Abraão, irmão, Paulo está falando de Abraão, falando, rapaz, Abraão foi exemplo de fé para nós. Deus falou com ele, ele acreditou. Deus aparece para ele, ele tem 99 anos. E ele não enfraqueceu na sua fé, e nem tampouco olhou para a sua incapacidade. Não olhou para a sua fraqueza, não olhou para o seu corpo amortecido. Mas ele continuou crendo. E quando olha para a sua esposa, o ventre seco, não pode gerar, carregando um símbolo de infrutividade. Mas quando ele olha para a mulher, sabe o que ele faz? Ao texto, ao versículo 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificou na fé, dando glória a Deus. O que ele fazia? Quando ele olhava o seu corpo amortecido, ele dizia: glória a Deus. O diabo queria mostrar o ventre da sua esposa morto. Ele olhava: vem cá, Júnior, faz assim, vem como ventre morto. Vem, Sara. Sara, você está muito, vem mais devagar, Sara, calma. Vem, olha só. E não atentou para o ventre morto da sua esposa. Vem. Quando ele olhava para o ventre de Sara, o que ele fazia? Glória a Deus. Alguém dizia: Abraão, você é improvável. Ele dizia: glória a Deus. Abraão, não tem jeito para a sua casa. Ele dizia: glória a Deus. Isso é loucura, pastor? Não, é símbolo de fé. Ele ia se fortificando na sua caminhada, acreditando, dando glória a Deus e dizendo: eu não sei como, mas vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Ei, querido, eu não sei como, mas vai acontecer. O que é depressão, pastor? Foco errado. Quanto mais foco você tiver errado nas coisas, você se deprime. O que é depressão? Foco no passado. A sua energia está no passado, e você fica olhando para o passado, vai se deprimindo. Porque depressão é coisas do passado, traumas do passado, erro do passado, culpa do passado, coisas erradas do passado, leva você à depressão. O seu foco está errado. O apóstolo Paulo fala: eu esqueço das coisas que para trás ficam,
e prossigo para o alvo. Eu prossigo olhando para frente. Eu vou dando glória a Deus. Ah, mas está difícil. Glória a Deus. Deus está dizendo para você: chega, olha para frente e vai dando glória a Deus. O que é ansiedade, pastor? Símbolo, sentimentos de um pensamento acelerado. Futuro. Olha muito para o futuro. Aí começa a criar ansiedade. Aí se eu morrer? Pessoas começam a olhar para o futuro, começam a ficar ansiosas. Ai meu Deus do céu, e se eu perder o emprego? E se eu perder isso? E se eu perder aquilo? Irmão, quem cuida de você não dorme. Davi disse: o guarda de Israel, ele não dorme. E Abraão vai fortalecendo na fé, dando glória a Deus. Para de olhar para a sua incapacidade. Para de olhar: não consigo, não consigo. Ah, eu não consigo. Para com isso. Se Deus ele te chamou para um propósito. Deus fala para Abraão: vou levantar uma grande nação, Abraão. E essa nação, ela vai ser referência para outras nações. Essa nação que eu vou levantar, através dela será bendita todas as famílias da terra. Meu querido, você não está por acaso numa igreja evangélica. Existe um propósito divino sobre a tua história, sobre a sua vida. Deus quer usar você para tocar em vidas. Deus quer usar você para tocar em pessoas. Deus quer usar você, mas pastor, eu sou incapaz. Então é isso mesmo. Ele quer usar você na sua incapacidade para confundir aqueles que são capazes. Deus quer usar você para tocar em famílias, para tocar em casamentos. Esteja atento. Esteja atento ao chamado do Senhor. Meu irmão, não se assuste se algumas pessoas começarem a te procurar pedindo ajuda, pedindo conselhos. Não se assuste se pessoas começarem a ligar para você: rapaz, queria tanto conversar contigo, queria tanto pedir um conselho para você. Meu irmão, Deus quer usar a sua vida para tocar em outros corações. Jesus ele disse que os filhos das trevas, eles estão ansioso para a manifestação dos filhos da luz. Ah, meu irmão, alguém está esperando por você lá fora. Alguém está esperando por uma palavra de consolo sua, lá no seu emprego, lá no meio da sua família, lá na onde você mora. Alguém está esperando uma palavra de direção sua. Alguém está esperando você dizer para ele: ei, pode contar comigo. De duas ou uma: ou você acredita que Deus tem algo para fazer na sua vida e no meio da sua casa, ou você vai ser só mais um no meio da multidão. Abraão foi o que foi, porque ele decidiu, ele acreditou, e ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. E que nesta noite você possa entender isso. Você possa dizer: meu amigo Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar nessa caminhada. Eu quero ser exemplo para alguém, eu quero ser referência para alguém. Não ser um religioso fanático, mas ser um amigo quando alguém precisar. E é isso que Deus ele vem falando conosco. Não basta estar, seja. Eu gosto da palavra do filho pródigo. Não o filho pródigo, mas o filho mais velho. Estava na casa do pai, mas longe do pai. Servia o pai não como filho, servia o pai como escravo. Só que chegou um tempo que as coisas começaram a mudar dentro da casa, aonde o pai pega o filho e fala: rapaz, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ou seja,
O pai estava alinhando o valor que o filho não tinha. Ele tinha perdido. O pai fala para o filho: rapaz, você tem um valor imenso. Tudo que é meu é seu. Ah, meu irmão, Deus está dizendo para alguém aqui: por mais que você seja improvável aos olhos do homem, mas Ele te escolheu para marcar a tua história. Você pode até pensar: quem sou eu? Você é filho dele. Fica de pé em nome de Jesus. Ah, meu amigo Espírito Santo. Nosso amigo Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está dizendo para você: acalma o teu coração. Eu vou chegar aí. Acalma o teu coração, eu vou entrar aí. Aquilo que é improvável para o homem, para Deus não é improvável não. O anjo falou para Maria: há alguma coisa impossível para o Senhor. Há alguma coisa que Deus não possa fazer. Há alguma coisa que Deus ele não possa entrar para transformar. Ei, meu irmão, Ele vai vir sobre a tua casa. Ele vai vir sobre a tua história. Ah, meu querido, Ele vai vir. Ele vai vir sobre os teus filhos. Acredita, vai dando glória a Deus. Não desista. Vem, meu amigo Espírito Santo. Cadê os adoradores nesta noite? Ah, mandará minha sede comandácia. Venha aquecer o meu Deus. Vem Jesus, é improvável, se prepara, está chegando o seu milagre. Vem manifestar, vem manifestar os teus sinais. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, toca, 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 Espírito Santo, toca nesses improváveis. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toca na minha vida. Somos improváveis aos olhos humanos. Nós te desejamos outra vez e outra vez. Aqui o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Oh Jesus, oh Espírito Santo, toca neste homem, toca nesta mulher, toca na casa, toca na empresa, toca, meu Deus, toca na família, toca, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito. Ah, meu Deus, oh Espírito Santo, estamos esperando. Ah, meu Deus, e esperamos pelo teu soprar hoje aqui. oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, olha para cá. Você que se sente improvável, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você saia de seu lugar. Pastor, aos olhos humanos eu estou lascado. Eu me sinto improvável. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você saia de seu lugar e venha aqui no altar. Pastor, eu me sinto, olha, minhas coisas não têm dado certo. Aos olhos humanos eu estou sendo improvável, mas eu sei que o meu Deus tem uma palavra
para fazer acontecer na minha vida. Vem aqui diante do altar em nome de Jesus. Enquanto ela louva, pode louvar, filha. Isso, vem. O que dizer? Vem. O que fazer Vem. quando Ele vem? Vem que nós vamos orar. Aqui. Vem. Ah, meu Deus. Mais que ser bem-vindo. Vem. Toca no altar. Desejamos outra vez e outra vez. Aqui. Ah, Jesus. Meu Deus. Toca, Espírito Santo. Toca de uma forma especial. Aos olhos humanos não tem como, mas não é na ótica humana, é da forma que o Senhor vê. Então toca restaurando, toca curando, toca, meu Deus, trazendo vida aonde não tem vida, em nome de Jesus. Faz, meu Deus, assopra o teu Espírito no nosso meio. Faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo. Mais uma vez, de novo, Faz algo novo, Espírito Santo. Oh, Jesus. Ah, meu Deus. Mais uma vez. Ah, Senhor da glória. Toca nessas pessoas. O teu povo clama-te mais uma vez de novo. Toca, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca. O improvável vai acontecer. O provável em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Espírito Santo. Toca. Toca na casa. Toca na família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te desejamos outra vez. Levanta sua mão para o céu comigo. Toda a igreja, levanta sua mão. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. Eu creio que eu vou continuar a minha vida dando glória a Deus, e vou me fortalecer na fé, glorificando o seu nome. Em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus nesta noite. Aplauda Ele. Aplauda Ele todos. Pode voltar. O que dizer? O que fazer? O mais que ser. Glória. 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 Deus, que o Senhor possa tocar as pessoas da internet, Pai. As pessoas que assistem as nossas lives. Meu Deus, que o Senhor possa tocar a família dessas pessoas que talvez aos olhos humanos está assistindo e dizendo: eu sou improvável. Ah, Deus, entra na família, entra na casa deste homem e desta mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez aplauda Ele. Senta rapidinho. Nós já vamos participar da Santa Ceia. Em nome de Jesus. Você que vai participar da ceia, em nome de Jesus. Pastor, quem pode participar da ceia?